É isso aí, começando mais um assunto na roda hoje e sobre um tema que é bastante polêmico, principalmente para adolescentes, que é o bullying. Hoje eu tenho aqui comigo a professora Soraya Ferreira. Bem-vindo, professora. Obrigada. A professora é psicóloga do NAD, Núcleo de Apoio ao Discente e Docente, é isso? Isso. E também tem aqui o Renan Cury, que é acadêmico do Unifoa. Olá, tudo E bem? a gente vai bater um papo aqui hoje sobre o bullying, o que é, o que influencia isso na vida das pessoas, principalmente das crianças, né, que estão de quinta ou oitava série, que é um período meio que a gente sabe que as consequências do que ela vive ali pode acarretar na vida futura dela profissional, né? Eu queria que, antes de começar, que a professora falasse um pouquinho do NAD, de como funciona esse apoio ao aluno e aos professores. Então, o NAD é um setor aqui da universidade que busca apoiar os alunos nas dificuldades que eles encontram, né? Então, a gente tem atendimentos psicopedagógicos, atendimento psicológico. Às vezes o aluno chega de outras cidades, aí ele fica um pouco perdido nessa adaptação, a gente faz um acompanhamento. Se ele tiver algum problema em sala de aula, com a própria turma, ele pode recorrer ao setor. Então é um setor mesmo que está para acolher esse aluno. Legal. Para ajudar. Vamos lá então. Renan, você já ouviu falar de bullying? O que você entende? Já ouvi, sim. Para mim, o bullying é aquela história de insistir num apelido ou numa agressão. Professor? Eu vejo o bullying como assim, um retrato da nossa sociedade. Uma sociedade que está adoecida e intolerante, né? Então, assim, a gente tem visto isso nas crianças e isso é um fato que me entristece, né? Porque, assim, a gente perceber que crianças, adolescentes, né, pessoas tão jovens já fomentam esse tipo de sentimento, né, em relação ao outro. Então, assim, tudo que provoca uma reação, né, uma atitude agressiva, pode ser verbal, pode ser física mesmo, né, e que incomode o outro, que atrapalhe a vida do outro, né? Então, assim, é realmente um retrato infeliz, né, de uma sociedade intolerante, eu acho. Pois é, e se a gente for analisar essa situação, tipo, é sabido que entre as crianças há essa brincadeira já, desde pequeno, um brinca, digamos, zoa o outro. Eu queria saber a opinião de vocês, até onde essa brincadeira pode se tornar uma agressão e se caracterizar como bullying? Até onde é essa linha, esse limite entre a brincadeira e a agressão, tanto física ou moral, né? Verbal. Eu acredito que seja o limite do outro. Enquanto o outro está considerando aquilo uma brincadeira, não está incomodando, não está agredindo, continua sendo uma brincadeira. Agora, a partir do momento que já se torna um problema, ele se incomoda, ele começa a não gostar, né, a perder a vontade de ir à escola, muitas vezes. Agressivo, ter sinais de depressão. Isso. Eu acho que é esse momento, é o limite da outra pessoa, né? E se a gente for analisar, eu estava vendo uma matéria ontem que eles dividem as pessoas envolvidas em bullying em geralmente 4 categorias. São as pessoas que sofrem o bullying, que seriam os alvos, seriam os atuantes ou autores que praticam. Tem uma terceira categoria que eles são os dois ao mesmo tempo, ou seja, ele sofre o bullying aqui, mas no outro dia ele é o mesmo que pratica. E ainda tem uma quarta categoria que são as testemunhas, que podem ser afetadas só de ver aquela situação. E geralmente a gente percebe que cada uma dessas categorias tem um perfil psicológico, um perfil de comportamento bem parecido. Por exemplo, os agressores ou as vítimas, por exemplo, as vítimas a gente pode entender que geralmente eles já têm um ego meio baixo. Não sei se a senhora percebe isso. Que as vítimas de bullying, elas já vêm com um histórico de autoestima baixo, Isso. de alguma coisa relacionada. Normalmente já tem uma história de insegurança, né, de um comportamento mais passivo, e aí ele se torna um alvo mais fácil, né, porque isso é percebido pelo grupo, né? Geralmente a pessoa é mais tímida, ou então não é muito bonita, aí ela sofre esse tipo de preconceito, né? E a autoestima dela já está baixa, aí acaba virando uma bola de neve, né? Vai zoando, vai zoando. E muita gente fala da vítima em si, mas se a gente for parar para pensar,
os próprios agressores talvez sejam os que mais precisam de ajuda São também, vítimas também, né? Porque Acabam sendo vítimas, eu acredito né? que, assim, por trás de todo agressor tem um agredido. Então, assim, ele acaba na escola, talvez, representando um papel diferente daquele que ele representa em casa. Às vezes, em casa, ele é o maltratado, né? Ele é subjugado. Então, na escola, onde ele talvez tenha um grupo onde apoie, ele consiga, assim, meio que sobrepor aquele mal-estar que ele vive em casa, com a família, porque isso começa muito na família, no ambiente onde ele vive, né? Então, assim, os dois precisam de ajuda, né? Verdade. Tanto o autor quanto a E vítima. nesse caso, até o núcleo que a senhora trabalha pode perceber esse tipo de comportamento e tentar ajudar, né? Com certeza. Se a turma perceber, eu acho que o ideal é que todos estejam atentos, né? Para trazer esse assunto à tona e a gente poder interferir de alguma forma. Agora, algum de vocês dois já presenciaram alguma coisa, tanto de algum amigo ou algum aluno, sem citar nomes, que já chegou com esse tipo de problema, tanto no NAD, ou que você já ouviu falar, Renan, por aí? Presenciar, você sempre vê, né, cara? Em qualquer lugar tem gente sofrendo preconceito, né? No caso, bullying, né? Então, escola, quando você é pequeno, você vê aquela criança mais tímida e todo mundo fica pegando no pé dela, até o ponto da pessoa não começar a não ir mais na escola. É isso aí. Eu já fiz alguns atendimentos aqui, assim, de pessoas que sofreram porque são de outro estado e tem um sotaque um pouco mais carregado. Assim, os preconceitos são de vários tipos, né? Então, esse assim... de sotaque eu acho que eu já sofri um pouco, porque eu já fui estudar no Rio e no primeiro dia de aula, a primeira palavra que eu falei, eu acho que em frente à turma, foi bastante. Puxando bem o S, bastante. Lá todo mundo fala bastante. Já caíram no meu pé de mineiro e tal. Só que foi uma brincadeira saudável, né? Bom, gente, é isso aí. A gente termina o nosso primeiro bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta.